No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de roubos, urgências, terremotos e o apocalipse. E muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então sejam muito bem-vindos a mais um episódio Without Beards, on the tongues. É isso mesmo, cá estamos nós, num dia de ventania. É verdade. Cá estamos, não é? Sim, ventania. Está vento. Mas também está um certo calor. Olha, como nós nas últimas semanas falámos muito sobre abusos sexuais, Michael Jackson, Maddie, achámos por bem hoje, no programa de hoje, fazer um programa com convidado e trouxemos o Carlos Cruz. É isso. Vamos falar sobre televisão. Sim, e Deus está dentro de nós, não é? É. Muitas pessoas perguntam sobre essa frase dos créditos, não é? É, quem é que diz? E é o Sr. Carlos. O Sr. Cruz, numa entrevista ao Gocha. Lembro-me eu. Já depois de ter sido condenado. Já depois de tudo. E ele continua a dizer que Deus está dentro de nós. Algumas pessoas diriam, e o Carlos Cruz também. O Carlos Cruz também. E se calhar ele acha-se Deus. Sim. E se ele se acha Deus, pode fazer isso. Mas olha, bem. Como esta semana, para nosso espanto, não houve muitas polémicas, o ultraje não está em alta, com exceção de, tu contaste-me aqui antes da entrada, da história do cavalo e da Madonna. É, parece que ela queria pôr um cavalo dentro do palacete para gravar um vídeo e o não sei quem não deixou. Alguém responsável por cavalos dentro de edifíciis. Algum vereador responsável por isso não deixou e ela ficou muito indignada. O vereador das artes equestres. Sim. E habitação. Sim, o Agrobeto. E então ela diz que já deu muito a Portugal e quando pede um favor não a deixam. E pronto, foi isso. Também acho que é. Queres pôr um cavalo para o videoclipe? Não me choque. Desde que fique como estava. Limpos a bosta. De certeza que já grandes cavalgaduras viveram naquele palácio. Esse até pode partir o chão, XPTO, não é? Pois, não sei. E aquilo deve ter um valor histórico. Mas é fraquinha, uma polémica fraquinha, sim, não justifica. Não. Imagino que mesmo assim deve ter gerado milhares de posts de pró e contra, não é? Sim. Deve. Eu não vi muito, mas vi muita gente. É que alguém pensa que ela nunca deu nada a Portugal. E outros a dizer, é um orgulho ter cá a Madonna. Sim, deixem lá pôr o cavalo. Tantos cavalos dentro da Assembleia e não entra um cavalo no palacete. Muito bem, mas eu acho que o programa de hoje vai ser um bocadinho mais biográfico. Em vez de histórias exteriores às nossas pessoas, cá estamos nós mais uma vez, de coração nas mãos. Despidos perante o auditório que nos ouve. E o auditório que nos ouve também às vezes estará despido enquanto nos ouve, já falámos disso, não é? Sim, eu recebi uma mensagem a dizer sim, ouço-vos no banho muitas vezes. Okay. E eu, não sabes se a pessoa toma banho nua, pode tomar banho de... Sim, eu disse, espero que não demores mais por isso e que não estejas a prejudicar o planeta e aumentar a tua conta de água. Sempre com uma palavra de preocupação. Sim, com o mundo. E por isso mesmo, por a tua preocupação com o mundo e com as coisas que acontecem ao teu redor, eu li um post no teu Facebook sobre duas pessoas que tinham saído do teu espetáculo. Sim. E, curiosamente, o tom não era tão de escárnio e tão impiedoso como muitas vezes é o teu tom. Havia ali alguma coisa pessoal naquele post. Ou seja, algo que é importante para ti, não estavas apenas a gozar, estavas a falar de um assunto que era importante para ti, que é a relação do comediante com o público, certo? Sim, para quem não viu, foram pela primeira vez que eu desse conta, houve duas pessoas a sair a meio do espetáculo. A meio, logo ali nos primeiros 20 minutos, abandonaram, desceram nas escadinhas, e eu não ia dizer grande coisa porque, imagina, receber uma notícia qualquer e têm que ir embora. Pode acontecer, não sei por não estar a gostar, e disse qualquer coisa como, vem,
quando eles já estavam a sair, tipo, vem, olha, isto é assim, temos 2 assistentes, é assim que as pessoas deviam fazer nas redes sociais. Não gostas, vais-te embora, não dizes nada. E quando eu digo isto, o gajo volta atrás, ouvi Palermo, isso sei-se em casa. E eu, olha, a dar dicas à mulher, não é? E depois eu disse, eu estava-te a elogiar e tu agora afinal mostras que és um coninhas, não sei o quê, pronto. E aquilo houve ali, porque ele voltou atrás e eu estava a ver que ele tinha palco. Eu o agarrei no micro pelo fio para lhe dar tipo moca com pregos. E estava a ver, tu queres ver, que isto vai dar merda. E o gajo estava bem alterado, depois disse mais umas merdas e eu, tá bem, vai-te embora, salve palmas para ele, tchau. E pronto, e o gajo depois lá fora ainda estava a refilar e não sei o quê. Dizia que ficava à minha espera. E dizia, então, esperas lá dentro. E conseguiste perceber se eles estavam a sair porque tinham que sair ou estavam a sair porque alguma coisa que tu disseste? Não, foi claramente porque falaram com ele e ele disse que até estava a gostar muito dos primeiros 15 minutos, mas depois não se brinca com aquele tema. Pronto. E então foi mesmo ali, ele não devia saber ao que ia, era um espetáculo lá, viu o que ia ver, não o devia conhecer. E pronto, e é estranho, porque na internet eu estou-me a borrifar. Não é? Agora, quando as pessoas pagam um bilhete, eu quero que elas saiam de lá satisfeitas, obviamente. Tenho uma obrigação maior para com quem está lá. Mas, por outro lado, ficaram lá 500 até ao fim, não é? Portanto, se calhar não é ele que está certo. E, obviamente, que cria sempre ali um clima, portanto, como foi a primeira vez, de... Tipo, como é que eu ajo, não é? Perante esta situação. Destruo este gajo, porque eu tinha o público do meu lado. Depois, durante o espetáculo, usei várias vezes com ele, não é? Está aqui, aqueles ainda bem que não ficaram. Pronto, estava sempre a bater, depois no fim agradeci aos que ficaram. Pronto, mas também não quero estar ali, tipo, até porque ele saiu sem dizer nada. Eu depois estava a dizer aquilo e ele sentiu necessidade de voltar atrás e dizer. Se ele saísse logo a disparar, aí sentia mais necessidade de o destruir ali e de gozar mais com ele. Portanto, ali, pronto, ele vai ouvir Palermo em casa, pronto, tá bem, vai a tua vida. Mas eu lembro, ou seja, a impressão que fiquei quando li aquilo que escreveste é que do teu lado havia também uma empatia com a decisão dele, no sentido em que sim. Ele tem todo o direito de se ir embora. Todo o direito, sim. E tem todo o direito de sair e dizer, olha, este gajo, a comédia deste gajo é uma merda. É uma merda, sim. Não. E o facto dele ir ver uma coisa que não conhece já o põe num sítio que eu acho fixe, que é tu pões-te a assistir a novas experiências e vais ver uma coisa que não sabes à partida se vais gostar ou não. E portanto eu já valorizo por aí. Agora, é um bocado estúpido se estás a gostar do espetáculo, saís por causa de uma piada. Pronto. Uma coisa é, de início ao fim, é horrível, não me estou a rir, além de não me estar a rir, isto, acho que não se deve brincar com isto, aguentas 15 minutos, não dá, vou-me embora. Tudo bem, agora, estava a gostar muito e depois por causa de uma piada, que ainda por cima é uma piada em que o alvo claramente são os agressores, não é? E eu não estou a brincar, nem sequer a fazer piada com as vítimas, é que claramente eu estou a dizer que estes gajos são atrasados mentais, só que o gajo, não sei, o gajo se calhar tem ali algum trauma. Mas eu acho que quem trabalha em profissões precisam da apreciação do público neste sentido, em que seja um comediante, um escritor, um artista, em que a tua profissão é também o teu modo de ser, não estás apenas... Ou seja, eu quando servia à mesa, tentava o fazer da melhor forma, mas eu não me sentia empregado de mesa, ou seja, aquilo não é parte de quem eu sou. E eu acho que essas pessoas estão mais vulneráveis, porque estão a expor quem são, estão mais vulneráveis à crítica. E eu acho que com o tempo e com a experiência, e acho que um comediante então em palco sabe isso, todas as vezes que falha uma piada ou que falha um 7, 10 minutos, é que tu tens que aceitar que nunca vais ser unânime. Claro. Isso é um passo que tu só aprendes enquanto vais desenvolvendo o teu ofício, vais aprendendo ao longo dos anos. Eu lembro um artigo do Alain de Botton, que é um escritor e pensador inglês, no The Guardian, em que ele falava mesmo disso. Ele dizia, este jornal tem 500 mil leitores ao domingo, imaginemos que uma percentagem lê o meu artigo, portanto estamos a falar de milhares. Eu aqui, o meu nível de exposição é muito maior do que um canalizador que vai arranjar um cano e aquilo fica mal arranjado. Sim, sim. Ou seja, o protesto é naquela casa, é o marido que protesta e diz à mulher, olha este cabrão. Se tu estiveres numa sala, não é, e falhares com 500 ou 1000 pessoas, o impacto é maior. E eu acho que isso é muitas vezes o que causa nos artistas certas patologias do ego, não é? Ou tu aprendes isso e aprendes que vai falhar e aceitas perfeitamente. Já me disseram um gajo que veio ao pé de mim e disse, li o teu primeiro livro e achei uma merda. Sim. Eu disse ao gajo, tá bem. Tipo... Obrigado. Sentiste necessidade de me dizer isso? Fixe, está-se bem.
Não, é assim, não afeta muito no sentido de ficar com dúvidas. Claro, estou a dizer que eu acho que faz parte do processo Sim. de quem tem estas profissões. Pá, por um lado, é fixe, porque é uma história para contar. Eu sei perfeitamente nos temas onde eu toco que eu nunca vou ser unânime, nem quero ser, porque eu não conheço nenhum humorista unânime que tenha piada. Não é? Aliás, não existe nenhum humorista unânime. É tão simples quanto isso. Mesmo gajos como o Ricardo Araújo Pereira, tu vais ver os artigos dele da Visão, tem lá um monte de gente a dizer que ele não tem piada nenhuma, não é? E se calhar é o gajo mais unânime e transversal. E portanto eu não tenho essa pretensão, nunca tive. E dá-me gozo, por exemplo, nesse tema, muita gente me dizer, quando começaste naquele tema eu encolhi-me na cadeira, mas depois dei por mim a rir e no fim do beat eu já estava a rir sem problemas, porque percebi, porque era realmente uma coisa que eu nunca tinha pensado e é um sítio desconfortável, onde tu me levaste para eu rir que eu nunca tinha pensado. E é por isso que eu tenho muitas partes do espetáculo que é isso mesmo, que é deixa ver, está ali na linha, e eu sei que está ali uma linha que muita gente não se sente confortável em atravessar. E portanto, ter essas pessoas a sair não me afeta no ponto de vista de será que eu tenho piada? Claro. Isso não afeta, mas afeta do ponto de vista de eu quero que as pessoas vão ver o espetáculo e tenham uma boa experiência. Mas 99% teve. Portanto, aquele gajo, o meu humor não é para ele. A mulher dele, bem envergonhada. A mulher dele tipo, queria se esconder num buraco. Pensei, vou-me separar deste atrasado mental. Então vou apanhar em casa. Vou apanhar em casa. E, portanto, agora recebes um mail e dizer, olha Guilherme, por causa da tua boca que mandaste no espetáculo, eu tenho 2 olhos negros. Sim, e estou separado e estou muito mais feliz. Nesse caso então. E portanto, foi uma experiência nova. Mas no fundo eu fiz aquele post só para criar curiosidade às pessoas para comprarem bilhetes. Mas, por exemplo, se tu és médico, és um cirurgião, há uma avaliação objetiva do teu trabalho, não é? Imagino eu, mais objetiva do que se fores dizer piadas. Sim. É para tirar o apêndice, não é para tirar os tomates. Não é? Se erras, não é tipo, falhou a piada. Exatamente. Não dá. Não é? E quando tens profissões em que estás a tentar passar ao público uma experiência agradável, que mesmo sendo desagradável, como tu dizes, como certas coisas que eu escrevo, podem-te levar para um sítio desagradável, de tristeza, de desconforto, mas tem um objetivo de algum tipo de revelação, de pelo menos mostrar-te a realidade de outra maneira. Eu acho que as pessoas, quem tem essas profissões, e mesmo que tenha a certeza, como tu dizes, se eram 2 pessoas eu não tenho dúvidas, mas sempre que há uma manifestação dessas eu acho que há ali uma cordazinha da insegurança que pelo menos te faz questionar, não é? Não é isso questionar, sim. E porquê? Porque eu acho que isso é uma merda quase instintiva. Sim, e às vezes é questionar, tipo, será que eu aqui estou só a chocar e as pessoas não tem realmente piada? Mas depois vezes as outras pessoas a rir, não é? Mas há ali pões essa hipótese e pensas, será? E depois vezes as outras pessoas a rir. Não, o outro gajo é que não. Eu respeitava muito mais se ele saísse do espetáculo a dizer, não me ri uma única vez nos primeiros 20 minutos, não me ri, não tinha piada, vim embora. Claro. E eu, completamente legítimo. Agora dizer, estava a achar piada, mas com isto não se brinca, isso eu não consigo respeitar, porque pode-se brincar com tudo. Se ele disser assim, olha, isto para mim é um tema sensível e eu não consigo ouvir piadas com isso, ele tem todo o direito, mas a mim não gosto, faz-me confusão e estava-me a sentir constrangido e decidi vir embora, totalmente legítimo. Agora, não estou para ouvir isto e não se deve brincar com isto e a culpa é minha, ele não pôr na cabeça dele que estamos só num registro diferente do humor. Pronto, é isso, ninguém está certo nem errado, é só não fomos feitos um para o outro. E eu acho que é só isso, é tão simples. Também há temas que podem ser circunstanciais, ou seja, o que estavas a dizer. Imagina que eu me rio com piadas com cancro. Não tenho nenhum problema, rio-me com todas e tal. Mas naquele dia recebi a notícia que um familiar tem cancro. Não é? E se calhar naquele momento podes não estar disponível para te rires disso. Percebes? Sim, e às vezes é o contrário. Eu acho que foi em Guimarães que eu falo de cancro do pulmão, tenho lá uma parte em que eu digo fumo e depois falo disso e brinco com a situação. E houve uma rapariga a dizer, a minha mãe morreu de cancro de pulmão há 1 ano e muito obrigado por teres falado nisso que eu rimo. Claro, foi há 1 ano, né? Foi há 1 ano. Se calhar se tivesse sido no dia a seguir era mais difícil. Mas também à partida não ias a um espetáculo de comédia no dia a seguir, vindo do funeral. E portanto tem isso. E depois nesse post pus lá uma mensagem que tinha recebido do espetáculo de Guimarães, de uma rapariga a dizer que não seguia nada do que eu fazia há 2 ou 3 meses, porque ficava sempre indignada quando via. E que então preferia não seguir, também não queria ir lá comentar a dizer mal, simplesmente não via. E que entretanto entrou uma pessoa na vida dela que a fez ver o outro lado. E ela que foi ao espetáculo e diz que se riu durante o espetáculo inteiro e que ela dizia, fui feliz como há muito tempo não era.
e que finalmente percebeu que o humor é diferente de respeito, que a piada é diferente da opinião e que ela perceber isso sente-se mais feliz e faz dela a melhor pessoa. Guilherme Gustavo Santos da comédia. E eu agradeci isso. Acho que foi das mensagens mais bonitas que eu já recebi e depois de ver aquilo, receber isto, é tipo os outros que vão para o caralho. Mas há uma coisa curiosa que é ambas as reações vão marcar o resto da tua carreira. Vai ser sempre assim. Ou seja, sim. E faz parte, é tipo uma espécie de banda sonora contínua, é isso que vai acontecer. Vai haver gajos que te vão insultar e que vão dizer que és uma merda, e depois vai haver uma pessoa que te vai ter uma mensagem muito particular sobre algo que tu disseste e tu vais sentir que valeu a pena. Mas é preciso desvalorizar as duas. Claro, exatamente. Que é, nem eu sou uma merda, nem eu sou o gajo maior do mundo que muda mentalidades e que faz as pessoas sentirem-se mais felizes. Mas acontece esporadicamente uma ou outra, mas está no meio, não é? Está no meio daquelas pessoas que é fixe, rime, pronto, acaba ali. Não sou o guru que as faz mais feliz, não é? Mas isso tu disseste da miúda que foi ao espetáculo e que disse que parece que viu as coisas de maneira diferente, faz-me pensar muito. Aconteceu-me há pouco tempo com uma amiga culta, é jornalista, escreve para jornais estrangeiros e tinha uma implicação com o Sam Harris, porque dizia que era islamofóbico. Islamofóbico. Estava a arranjar aqui um novo preconceito. Islamofobo. É capaz de dizer em brasileiro, é islamofobo. Islamofóbico. E eu disse, olha, eu conheço bastante a obra dele, já li. Ele trabalha já fez um livro com um muçulmano. E ainda que os ataques dele à religião do Islão às vezes possam parecer implacáveis, ele não só faz isso com todas as religiões, como eu nunca ouvi incentivá-lo à violência, nem a achar que é combatendo o Islão que se vai acabar com os problemas da religião. E mandei-lhe um vídeo de uma entrevista dele em que ele explicava isso, mas é muito difícil. Eu ouvi-o numa entrevista a dizer há pouco tempo que o acusaram, a ele e outras pessoas, de serem responsáveis pelo atentado da Nova Zelândia. Sim. Tipo, tu promoves a islamofobia e que ele recebe ameaças de morte ou seja, a maioria destas pessoas, mesmo as pessoas que lhe fazem ameaças de morte, nunca se calhar se deram ao trabalho, porque uma ameaça de morte é uma coisa grave, portanto exigia pelo menos algum trabalho de casa. Deixa eu ver se estes gajos vale a pena morrer, não é? De irem ler os livros dele, de ouvir mais do que uma entrevista, em vez de beats editados, que já há na net, editados, sabes? E pensar pela sua própria cabeça, como aconteceu com o Jordan Peterson, que eu já te disse, que traduziu o livro dele. Há imensas coisas que discordo. Não acho de todo que o gajo seja uma espécie de líder de um movimento de supremacia branca que quer acabar com as minorias. Sim, sabe? O que acontece às vezes é que esses supremacistas ou radicais tomam-te a ti como líder. E nunca foi a tua intenção. O Diego Maradona dizia isso uma vez, que quando diziam, mas você drogou-se e não sei o quê, as crianças que jogam futebol, eu gajo, eu nunca quis, só quis jogar futebol, nunca quis ser modelo para ninguém. E então, eu acho que no Jordan Peterson acontece isso, tal como no Ben Shapiro, eles até podem não ser extrema-direita, mas claramente têm ali coisas que fazem ressonância com alguns desses e eles é que os tomam como exemplos e como líderes e cabe a eles tentarem desmarcar-se disso, não é? E acontece o mesmo com o humor, já falei disso, que é se alguém vê uma piada, imagina, irónica com racismo e não percebe a ironia, e há dois tipos de pessoa que não vai gostar porque acha que eu sou racista e depois há a pessoa que vai gostar porque acha que eu sou racista e eu preocupo-me mais as segundas e então tento sempre desmistificar isso porque eu não quero ter o PNR na fila da frente dos meus espetáculos, não quero o dinheiro deles, nem que os quero entreter e então preocupa-me mais esses do que os outros que não percebem e não gostam. Isso, vão à vida deles e pronto. Agora esses... O Dave Chappelle, acho que contou que alguns dos sketches quando ele fazia o Chappelle Show, acho que foi o Chappelle que contou isso, que funcionavam ao contrário também, como tu disseste, ou seja, que eram sátiras sobre a raça, não é? Sim. Do ponto de vista do negro, mas que podiam ser interpretadas por racistas como a favor deles, não é? E que aquilo incomodava um bocado. Sim, sim. Acho que isso eu lembro uma vez fazer uma piada e um gajo vai lá comentar com uma cena mesmo racista, tipo, ou seja, não percebeu a ironia, pensava que eu estava coisa. E eu disse, não percebeste? Se calhar então está provado o meu ponto que os racistas são burros. E fiz questão de ir lá e tipo para perceber, não é isso que eu estou a dizer. Não gostes de mim por isso, se achas que é isso que eu estou a dizer, porque não. E
Mas nem sempre consegues fazer isso, não tens que estar a explicar as piadas. Mas às Claro, vezes não, há um não, bocado esse risco. Por isso é que eu gosto muitas vezes de fazer as piadas e fazer artigos claramente que a minha opinião está lá, o que é que eu acho. Mas isso é o meu estilo, respeito perfeitamente quem só faz piadas e nem nunca fala a sério desses temas. Aliás, até se calhar os humoristas deviam fazer só isso. Mas também acho que lá está, se tu conseguires converter 2 ou 3 pessoas a ver o humor de forma diferente e a perceber que lá está, que o respeito não tem a ver com o humor e com a piada, se forem 2 ou 3 pessoas, acho que já valeu a pena. Mas é isso. O Salvador de Almas, Guilherme Duarte. É isso. Rumando pelo mundo a evangelizar. Já deve haver um dia que eu levo-me na boca, pronto. É assim. E pode ser que o CMTV faça uma cena sobre mim. Esperemos que sim, que leves na boca, porque isso ia gerar... Era giro. Desde que não ficava deficiente para a vida. Está-se bem. Desde que não ficasse deficiente para a vida. Mas pelo menos tinhas que ficar com uma marca para aparecer nas fotos. Sim. Tipo, assim, um olho um bocado negro. Sim. Imagina uma facada, mas tinha acertado na xixa só, na gordura. Está-se bem, pronto, olha aqui, estão a ver. Ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo. Olha aqui, já levaste uma facada. Não é? Levar uma facada deve ser horrível. Não deves sentir. Faz-me impressão. Não deves sentir. Faz-me impressão imagens de pessoal a levar facadas nos filmes. Porque parece que não está a acontecer nada. Não é? Porque tu não. O tiro ouves, não é? Pá. Sim, mas há aquela cena horrível no Private Ryan que o gajo está em cima dele e começa e a faca entra muito devagarinho, meu. Sim. Faz mesmo essa confusão, facas. É isso. Não podia ser atirador de facas. Não sei. Muito bem, olha, eu tive aí uma semana e tal cheia de atribulações. Uma sequência de adversidades. É a vida, é verdade. A vida é feita disto. Mas vou relatar de ordem de importância do que mais me transtornou, para o que menos me transtornou. Em primeiro lugar, já não é a primeira vez que apanho polícias que dão sermões. Que têm que ter sempre uma moral qualquer. Em vez de dizer assim, olha, vou-lhe multá-lo ou não devia fazer isto, não é? Não, mas multou-te e depois deu-te o sermão? Não. Ou só te deu o sermão? Não multou, que era. Eu ia atrás de uma carrinha de caixa aberta e ele seguiu em frente e eu, como a carrinha era mais alta, eu não conseguia ver... Ias de moto, não é? Ia de moto. Não conseguia ver as coisas que diziam desvio a virar à direita. Sim. E fui, portanto, aquilo era uma carrinha, a estrada estava interrompida, a carrinha era das obras e eu fui para as obras, não devia ter ido. E quando o polícia me vê, começa logo a abracejar, logo, não é numa cena de, olha, não pode ir para aqui, é logo, vou descarregar em ti. Eu disse, olha, desculpe, mas eu não vim atrás da carrinha. E ele diz pá, eu juro-te que pensei que ele ia dizer uma coisa do género, quando vi a cara dele, que foi, então e se a carrinha fosse para um precipício, tu também ias? E eu pensei, tenho 2 opções, responder, tipo, entrar neste jogo, né? Tipo, mas tipo, tu és meu paizinho para me dar sermões. Pode dizer assim, se calhar nesse caso não estávamos aqui a discutir essas coisas, não é? Estávamos a tentar salvar as pessoas da carrinha. Ou vou simplesmente dar de ombros e ir-me embora, porque isto é completamente absurdo, não é? Os polícias... Mas apetecia-me dizer, olha, tu estás aqui, até podes dizer, vou-te passar uma multa porque não devias ter entrado aqui. Mas tu não existes para me educar. Existes para fiscalizar e para servir as pessoas. E não para me vires responder como o meu pai dizia... Tipo, quando os testes... às vezes chegava lá e dizia, pai, toda a gente teve mais notas e tal, ou estes meus colegas fizeram isto e eu fui com eles, né? E era sempre, se eles só tirassem para um poço, também te tiravas. Sim. Basicamente eu não quero que os polícias me tratem como um adolescente, com frases feitas. Mas eu acho que é fixe, eu acho que mais vale isso do que a multa não ter, ou seja, não ser minimamente flexível às leis e fazer cumprir a lei como em muitos países não é? Que é aquilo e acabou. E cá, acho que sinto que em Portugal, se calhar um bocadinho dos latinos, há um bocadinho, só guarda, deixa lá passar e tal, não sei o quê. E ele, para te deixar passar a multa, tem que mandar uma boca. Estás a ver? É a troca. Sim, mas eu não quero. Mas isso fez a multa. Pronto, então a melhor comparação é, tal como eu, se for a Marrocos, não quero regatear, não quero fazer parte desse jogo. Mas eu quero, por exemplo. Sim, tu queres, mas eu não quero. Ou seja, eu não quero fazer parte do jogo latino em que eu digo, só guarda, e ele diz, mas tu não devias ter ido se eles atirassem para um poço. Não quero fazer parte desse jogo. Não quero viver numa sociedade em que tenho que fazer roleplay, percebes? Então sacas logo do dinheiro. Quanto é que é, só guarda? Calou, quanto é que é a multa? Mas isso é o que os americanos chamam fuck off money, não é? Que é teres dinheiro, um gajo, fuck you money. E toma lá ainda lhe dás mais 20 euros para ele comprar uma coisa bonita para ele e pronto.
Mas sim, já apanhei também alguns polícias assim, que decidem dar o sermão. Estás a ver? E é que tu dizes, não vi. Sim. Pronto, não dá para dar muito mais sermão. Eu não me estou a armar chico esperto, não Claro. estou a fazer... Pá, não vi. Mas eu prefiro isso do que quando vêm falar comigo, tipo aos berros, antipáticos. Eu, então, não... Primeiro bates uma continência, faz favor. E depois, pá, falas normal. Eu não fiz, não estou a cometer um crime. Estou, tipo... Não parei num stop, não vi. Estás a ver? Pronto, acontece. Mas já aconteceu, mas também, pronto, já tive caçadeiras apontadas. Não? Já falo disso, espetáculo. É verdade. E um dos meus amigos já teve também uma operação stop à porta de casa. E pá, aquilo era numa rotunda e ele vinha um bocado depressa com uma scooter, mas não vinha assim muito depressa. E não conseguiu parar logo. Passou por eles, não reparou. E os gajos, ele começa a ouvir aos gritos, para, ele para a moto no meio da estrada e quando se vira para trás tem tipo caçadeiras apontadas. E ele, tu queres ver também? E era, pá, mas lá está, era na entrada da Cova da Moura. Ele passa-se por ali para ir para a casa dele. E já teve essas cenas. Portanto, eu prefiro o polícia que me manda uma boa caixa e que esperto. Nunca pôde uma arma, sim. Nunca Nesse pôde uma caso, arma, então... E já tive uma que foi uma vez que eu apanhei, vinha de casa de um amigo que era tipo ali na da Maia. Portanto, era a 1 km da minha casa. Só que em vez de irmos a pé, íamos de carro, por buraco aí da Maia à noite, convém andar de carro. E era um jantar, eu parei à porta da minha casa na Operação Stop, soprei no balão e tinha 0,51. E ele tem 250 euros para pagar a multa? E eu não, e ele estava à sua vida. E ao meu lado parou um amigo que tinha estado no mesmo jantar, nem nos cumprimentámos, para parecer que não vínhamos na festa, e soprou também 0,51. E eu disse, agora vim aqui, Mas acabei tu mesmo. pediste de ir meia hora e isso. Sim, foi o que eu disse, olha, vínhamos mesmo daqui, acabámos de beber e viemos, e eu se esperar aqui 10 minutos vai ver que isso já baixou, eu estou perfeitamente normal, moro já aqui, e o gajo, está bem, sei. Mas pronto, podia ter feito cumprir, eu não sei, como eu tinha acabado de beber, se até podia aumentar. Foi mesmo aquele copo antes de sair de casa, pronto. Ou não, baixava para 0,1. Já me aconteceu soprar uma vez naquelas barraquinhas, que, tipo relotes, não é operação, tu podes ir lá soprar. Tinha bebido uma cerveja, mas tinha acabado de beber, e aquilo acusou 1,5. E eu, E depois mas eu tinha a cerveja numa mão e o soprar o balão na outra. E por isso é que me deu a dizer, não, porque isto é assim. Porque é assim, isto das contas é muito fácil. 4 ou 5 minis, se bem um bagacito no fim de jantar, não acusa. O gajo devia ter para aí 180 quilos e uma grande resistência. E foi ele que me disse, você pode sempre pedir para esperar meia hora. Nós somos obrigados a esperar meia hora. Portanto, você já sabe. Digo, a ensinar, mas as técnicas. Eu gosto de comer 3 ou 4 minis e um bagacito. 3 ou 4 minis, um bagacito no fim. Se comer bem, janta bem. Não acusa. Não acusa. Pronto, é isso. É isso. Olha, mas pronto, como é que isso ficou depois? Não ficou nada, o gajo mandou-me embora e eu disse, eu não ia iniciar aquela conversa. Eu digo que sempre tem razão. Sim, tem razão, foi, não vi, principalmente quando eu fiz porcaria, não tem razão. O momento parou, eu passei um vermelho, mesmo daqueles já a cair, e para a seguir noutro. E o polícia para ao lado e diz-me, passou o outro vermelho? Passou o outro vermelho, porque é que não passou este? Ou uma coisa assim, sabia que já não sei, disse assim uma cena qualquer, a minha cabeça era só, mas era para passar os dois. E eu disse, foi, não reparei. E eu mal passei o vermelho e tinha... E ontem por acaso parei no semáforo, estava com o telemóvel na mão a ver o GPS e ao lado o carro da polícia a olhar para mim assim de lado e eu, E o GPS, não tenho sítio para pôr. Sim. Sentes aquele quentinho aqui, não é? Quando vês a bófia e estás a cometer uma infração, sentes assim um quentinho de... Eu, na verdade, eu não estava a mexer no telemóvel, estava com o telemóvel na mão por causa do GPS e estava parado no semáforo. Pronto, e depois pousei-o ali, mas pensei que já os podiam implicar e podiam-me multar, são das leis, podiam-me multar. Ainda bem, espero que o gajo que se do teu espetáculo não seja a polícia. Sim. Senão se te apanha. Olha, outra descoberta que eu fiz foi... fui ao cinema um sábado à tarde. Fui ao cinema um sábado à tarde. Onde? Nas Amoreiras. Okay. Nem foi no Colombo. Nem foi no Colombo, foi uma zona mais fina. Foi uma zona mais fina. Mas ver um filme que é um bocadinho popular. Eu acho que nós falamos aqui do Green Book, ou não? Falamos, sim. Não falamos. E já não me lembrava o que era ir a uma sala cheia num filme assim popular. E porque eu normalmente gosto de ir ao cinema sozinho, muitas vezes, ou pelo menos a horas, tipo a meio da semana às 2 da tarde. E é só velhinhos, não é? No máximo algum deles tem um ataque de coração ou uma coisa do género, mas tirando isso não chateiam. E calhou-me dois membros do Zaba, gigantes e loiros, deviam ser suecos ou dinamarqueses, passaram o tempo todo a falar, e um gajo que ia com a namorada e que antecipava o que é que ia acontecer. E que comentava, tipo, sempre que havia um punchline cómico, ele a seguir comentava, olha, o gajo disse que não sei quem.
E a tensão foi começando a subir. A minha tensão foi começando a subir, para vir-me, não vir-me, não sei. Depois no final eu reparei que eles eram grandes e um deles tinha imensos músculos. Sim, fizeste bem estar caladinho. Não, e pensei o que é que começas a... e ao meu lado direito estava um filho da mãe que passou imenso tempo a olhar para o telemóvel. Epá, e mesmo que tu não queiras teres uma luz, não é? É complicado. E eu cheguei à conclusão de quê? Que as pessoas são uma merda, basicamente. Mas, mais do que tudo, será que o advento dos Netflix e da Amazon te permitem estar em casa a ver filmes e séries durante horas, tornaram a experiência do cinema mais informal e que as pessoas não se dão conta que não estão em sua casa a coçar os tomates enquanto comem uma sanduíche? E mandar falar com a namorada? Falar com a namorada, exatamente. Que é, estás no cinema, uma sala escura, estás ali para ver um espetáculo. Ou seja, tu não estás a exigir às pessoas um comportamento muito rigoroso, é só estar calado e ver o filme. E as pessoas estão-se a cagar. Eu já não vou ao cinema há algum tempo. Fui ver já se calhar há 2 anos. Eu antes ia ao cinema quase todas as semanas, com os meus 18, 20 anos. E depois deixei de ir. Não foi tanto por aí. Há filmes, por exemplo, comédia. Não me choca. Falaram aqui ou ali. Não me choca. Uma cena de terror, por exemplo, ou de suspense. Está a pessoa a falar. É ridículo. Mas eu lembro do filme mais giro que eu vi no cinema. Foi o Zona J, no Colombo à meia-noite. Foi. Aquilo era uma convenção em que toda a gente falava. Tipo, toda a gente reagia a tudo, estás a ver? Sim, mas o som do filme já não é muito bom, então não deviam ouvir nada. E tu tinhas que entrar no... Sim. Fazia parte. Tu estavas ali a ver aquilo, tens que aproveitar aquilo como parte da experiência. Sim, nesse caso, sim. Porque não vale a pena estar a arranjar merda, porque vai correr mal. Mas já me aconteceu... já aconteceu de mandar calar atrás. Mandar calar, tipo, não é mandar calar, é tipo, podem. Então, qual é que achas que é a abordagem correta? É seres educado? É ser educado, acho que sim. Porque acho que as pessoas não se dão conta. Agora, podes apanhar lá está a pessoa que nem se está a dar conta, pensa que está a falar baixinho e que ninguém ouve e está calada. Ou podes apanhar mas o que é que tu queres? Pronto. É mais provável apanhares o que é que tu queres. E pronto, e depois pode ficar um mau ambiente. Mas tens que guardar essa para a altura que vais ao cinema com 10 pessoas, 10 amigos. Mas já aconteceu. Ou putos, tipo, para andarem biqueiros na cadeira e que estão com os pais e estão pega e os pais não os mandam calar. É tipo, olha, pode pôr uma mordaça no seu puto, só a favor. Mas sim. Olha, eu sei que já não vai tempo. E já foste com alguém ao cinema que não se cala e que também está sempre acho que não. E tu começas a ficar com vergonha alheia, tipo, o meu critério, o meu critério com pessoas que levam ao cinema permite-me perceber que tipo de pessoas é que elas serão no cinema. E mesmo quando já me aconteceu uma pessoa querer falar 1 ou 2 vezes, a minha cara e a minha reação é tipo de género, não vai haver esse tipo de dinâmica durante o filme. E as pessoas ficam tão constrangidas com o meu ar ameaçador que não continuam. Sim. E é dizer, olha, mete aqui a boca e está caladinho. Quer dizer, não... Há muita gente que usa os cinemas para fazer... Para mamar da boca? Para fazer sexo. Não mesmo. Sexo mesmo? Mais oral. Mas isso é aquele filme francês. Isso eram os gays no cinema, quando havia cinemas porno. Isso é que Mas aqueles filmes franceses que não tem ninguém, ficas na fila de trás. Não, eu lembro-me quando, era muito adolescente, há 14, 15 anos, ia ao cinema, porque era um sítio onde podia estar a mamar da boca descansadamente. Não é? E dar o primeiro passo, não era? Era aquele dar a mão. Sim, dar a tipo, mão. está feito. Mas bons velhos tempos. Velhos tempos. É em que a mera possibilidade de tu tocares num sutiã era... Já ficavas ali com... Não, só... tu ias ao cinema e se calhar hoje vou conseguir tocar na maminha. Era uma experiência avassaladora, não é? Tipo, poucas coisas agora, hoje em dia, com esta idade, te causa tanta empolgação, não é? Sim. Mas se bem que eu sempre fui ao cinema para ver o filme. Tá bem. Vamos ao cinema para ver o filme, não vem cá para essas merdas. Eu acho que muitas vezes fui ao cinema quando era puto, com raparigas que estavam à espera que ali fosse o primeiro move e nunca era. Estou a ver o filme, paguei para ver o filme. Não me pago para tocar em sutiãs, isso vou às meninas, não é? Com 13 anos. Sim, e então acho que nunca aconteceu assim em primeiro date, ou seja, primeiro move ser lá. Acho que não. Tu és um purista do cinema, ao fim e ao cabo, não é? Não queres... Paguei para ver o filme, depois tínhamos ficado no carro. Tá bem, estou a falar no tempo que não tinhas carro sequer. Sim.
Eu sei que, Não me lembro. eu sei que o Não teu me lembro primeiro se beijo foi aconteceu. só aos 19. Um bocadinho antes. Numa mulher. Sim. Não é animais. O meu primeiro linguado Sim. foi aos 3 anos, 4. Havia uma gaja no meu infantário que já dava beijos de língua. Na cesta. Eu tinha, sim. Quando se dormia à cesta. Eu na casa da minha avó, nós passávamos férias, a vizinha de baixo, que era mais velha, tinha dado o meu irmão, devia ter eu tinha uns 6, 7 e ela tinha 10, 11. E ela agarrava em mim, no vão das escadas, das minhas primeiras memórias eróticas, desde então eu só consigo ter sexo nas escadas. Sim. E ela treinava comigo os beijos na boca, porque depois ia jogar ao bate-pé com os miúdos da idade dela, então usava-me como tipo... Foste abusado. como coach. Foste abusado. Não, Não sei se sabes, foste abusado. Eu lembro de uma vez foi que tinha uma vizinha que tinha chaves e eu tinha uma filha que tinha mais uns anos que eu. Ainda devia, se calhar nessa altura tinha 12, ela 18, não sei, não faço ideia, já não me lembro bem. E como eu fui buscar chaves e ela estava de toalha, tinha saído do banho, estava de toalha assim, e ela, tipo, ao ir agarrar as chaves, cai a toalha até à cintura, fica as maminhas expostas. E eu acho que foi a primeira vez que provavelmente vi maminhas ao vivo. E gostaste? Gostei, fiquei, oi? Pronto, ela ficou muito encaralhada, né? E eu, pronto, fui para casa. Não ficaste tu mais encaralhado? Sim, fui para casa bater 500. Não, por acaso, não se lembra. Eu fiquei também, tipo, agora, E foi próximas então- vezes vai ser estranho. E foi então que o pai dela saiu da casa de banho também com uma toalha e trancou a porta. Não te deixou sair. Não, mas olha que eu tinha um colega, eu nunca vi isso, mas eu tinha um colega que foi lá pessoal a casa e o pai andava nu em casa. E nós tínhamos, foi pai no 7º ano, 8º, portanto 13, 14, e tu ias lá e o pai saía da casa de banho nu. Então, como é que... E vinha cumprimentar as pessoas nu. Era um naturista. E era estranho. Com miúdos de 12, 13 anos, não é? Era estranho. Agora estavas a contar isso e lembro- estava-me a lembrar. Diz. Não, e lembro do pessoal contar isso. Eu nunca mais vou à casa do João. Eu nunca quero ir. Havia uns gajos também que eu conheci na adolescência. O pai de um deles era meio maluco e então havia duas histórias. Mas era mesmo maluco, tipo, não era naturista, era mesmo Sim. maluco. Ou pedófilo, era mesmo apanhado. O gajo estava sempre em casa. E um era que tinha uma vez ido a casa e o gajo apareceu todo nu, só de botas. E a outra é que estavam lá em casa e tocaram a campainha e o gajo pegou no comando da televisão. Sim. E disse: quem fala? Portanto, aqui era mesmo um caso Sim. de internamento. Não é? Yeah. Não era só um gajo a exibir a pila Sim. às crianças. Ai. Olha, mais uma paragem na minha epopeia pelas adversidades da vida foi que tive que ir às urgências também num sábado à noite. A minha avó teve que ir ao hospital, então estava lá sozinha, eu fui ter com ela. Estive lá entre as 10 e a meia-noite, se tanto. Foi bom, foi um bom dia. Então. Foi um bom dia. Foi, mas eu até estava. Ela estava bem disposta, estava um bocado cansada, estava bem disposta. Eu estive mesmo lá dentro, onde está a malta toda com máscaras de oxigênio e os Os gajos a zombies, ganir, não está os cadáveres, e gajos nas macas e tal. E eu até estava com uma disposição de curiosa. Quando vou a sítios onde não vou muitas vezes, se calhar como tu fazes como comediante, estás sempre à procura de material e de pequenas coisas, não é? Sim. E apareceu um gajo algemado com os serviços prisionais, um gordão de chinelos, não sei se tinha levado porrada na prisão, mas tinha uma ligadura, e algemado mesmo, tipo, e tinha aquele cabelo que é todo rapado dos lados, e depois como tinha caracóis tinha só assim uma merda cá em cima da cabeça, tipo o Sideshow Bob dos Simpsons, estás a ver? Sim. Estavam lá e tu vês, uma enfermeira muito querida a levar uma senhora à casa de banho e a dizer, estamos a dançar, tipo, e eu a pensar, foda-se, realmente há gente, meu, tipo aquela enfermeira que está ali, sim. Que tem uma capacidade, uma paciência, uma capacidade para dar fora do normal, meu. Tipo, acho que a maioria das pessoas não conseguia fazer aquele trabalho, não é? Sim, por isso é que deve ser um trabalho de vocação. Sim. E não de média. Exatamente. De capacidade técnica. Deve ser mais de vocação. E os médicos ainda mais, acho. Principalmente os que não são cirurgiões. São cirurgiões. Pode ser uma besta, desde que me tire. Lá está o apêndice em vez dos tomates. Está-se bem. Agora, nos enfermeiros são bem desvalorizados e são bem importantes. E a verdade é que, apesar disso, dessa boa disposição e de estar a ouvir as conversas e curioso, há outra coisa que eu reparei, era que os médicos de plantão eram todos muito novos. Tipo, a miúda que atendeu a minha avó era uma garotinha de faculdade, percebes? Sim. Se calhar está algum mais velho lá para
a dormir no... Vais comer, está lá mais velho, vais comer. Não. Depois é engraçado, estás a ver, alguns estão a estudar, estão a ver merdas no coisa, outros estão nos telemóveis, não é? Devem estar no Tinder, a dizer, só sai daqui domingo. Imagina que descreves os sintomas, sempre o sketch que eu tenho, descreves os sintomas e o gajo ir ao Google pesquisar. Mas é realmente um microcosmos interessante, especialmente num sábado à noite. E houve uma... Mas quando tu sais de lá, é inevitável trazeres uma espécie de película... Tal como quando vais a um festival de verão e trazes uma película de poeira nos dentes e na pele, ali trazes uma poeira, uma película da fragilidade humana, não é? De como é que... da solidão, não é? Das pessoas que estão ali sozinhas. Mas no meio daquilo tudo, porque até nos campos de concentração há sempre fachos de comédia ou de esperança. Houve um momento engraçado, estava lá uma senhora de pijama, pantufa, velhinha, e que claramente não era a primeira vez que ia lá. Sim. E que estava a falar super descontraída. Já tinha mais pulseiras, tinha as pulseiras todas. Tinha as pulseiras todas. E estava a explicar a outra senhora que já tinha explicado que não devia ir para aquele hospital, que era para outro, e explicar os bombeiros. Ou seja, aquele discurso ela já deve ter feito já deve ter ido parar àquele hospital dezenas de vezes e faz sempre aquele discurso. Super descontraída, e estava cheio de sacos em cima dela, e de repente tira dos sacos, começa a desembrulhar uma coisa, tipo um bolo de arroz. E a maneira como ela comeu aquele bolo de arroz, tipo o sorriso na cara dela, era como se a miséria, porque há uma certa miséria da fragilidade do corpo humano, não é? Tu olhas para aquela vez a miséria, era como se tivesse implodido, e só havia aquela velhinha a comer metade do bolo de arroz, só comeu a parte boa, sabes? Sim. Aquela parte com açúcar, guardou a outra, porque provavelmente sabia que ia ter que ficar lá até amanhã. E o sorriso na cara daquela velhinha a comer um bolo de arroz era tipo, eclipsou toda a dor e sofrimento à volta dela. Achei aquilo genial. Como é que o açúcar, a dependência do açúcar, ou seja, as drogas compensam. Sim. Também te apeteceu o bolo de arroz. Não, por acaso naquela comer o bolo de arroz ali cheio de superbactérias. Eu já vi, foi um senhor sacado um Tupperware. Não, senhora. No hospital senhora, também? Sim, acho que era no Amador Sintra. Sacado na sala de espera de um Tupperware com croquetes e a oferecer a toda a gente. E, também não tens isso, não, deixa estar. Não sei o que é que a senhora está aqui e que tipo de bactérias é que tem. Mas foi muito simpático. E o pessoal que aceitou. Assim. Depois houve um que vomitou na sala. Não comeu croquete, mas vomitou ali. Estava o pessoal que comeu croquete e o outro vomitou. E aí, que visão do inferno. Mas eu também quando vou a hospitais é sempre... Venho de lá a lembrar. A gente vai... Um dia vamos parar aqui. Se tudo correr bem, vamos estar aqui muitas vezes quando formos velhos a... Correr bem, porque é difícil... Chegares a velho, pronto. Já será uma surpresa para todos se eu chegar a velho. E depois porque vai sempre... E eu então com a minha hipocondria, vou passar... Por acaso não, porque eu não vou muito. É curioso, porque a última vez que eu tinha ido ao hospital com a minha avó também é um par de meses, porque ela tem problemas de coração, então muitas vezes tenho que ir lá para receber oxigênio, não sei o quê. A experiência foi a contrária, até foi à tarde. E ia a passar... Foi horrível esta merda. Ia passar por uma casa de banho e estava alguém, tipo uma pessoa que ia limpar, estavam a falar e a porta estava meio entreaberta. E basicamente... A casa de banho estava toda salpicada de sangue. Ou seja, e o que eu imaginei logo foi um gajo veio aqui cagar e desfez sem sangue. Sim. E eu só vi tipo uma mancha e umas pintinhas, salpicado. E aquela imagem despertou alguma coisa no meu subconsciente que te esmaga logo. Tipo, um gajo a desfazer sem sangue na casa de banho. Não é agradável. O que me faz confusão é o pessoal lá nas macas a gemer. Sim. Isso aí é que E normalmente o pessoal mais velho que está lá sozinho. Isso aí é o que me faz mais impressão. A enfermeira foi ter com uma senhora e disse: olha, a sua filha já telefonou, ela só pode vir amanhã de manhã, ela vem de não sei aonde. É fodido. Mas é chato. Eu, a última má experiência que tive, já foi há uns anos, eu até escrevi sobre isso, que fui às urgências. Uma coisa gira, primeiro, foi a minha namorada, tive umas dores aqui de lado, parecia apendicite, e chamámos a ambulância, porque ela nem conseguia andar. Depois veio a ambulância, ela já estava a sentir melhor. O gajo da ambulância pediu-lhe um número de telefone, fez-se a ela. Na ambulância, só para ver, e eu disse, mas também deves ter provocado, não é? Dói-me aqui, tu não pudeste ir na ambulância? Não pudeste ir na ambulância? Não, acho que não, ou não, eu preferi levar o carro para depois termos como vir. Depois chegámos lá e nós estivemos lá desde as 8 da noite, voltámos a casa, perceberam que não era nada. Ela em casa volta a ter umas dores horríveis, quase a desmaiar, voltam-nos a dar a pulseira de merda, eu comecei a refilar lá, e a enfermeira, eu disse, isso é uma incompetência, ela é incompetente, é você.
E mas eu não estou aqui a trabalhar, isto não é o meu trabalho. O segurança é que abre as portas e diz, entre com ela e peça ajuda lá dentro. Eu digo, esta gaja é uma puta, o segurança. E deixou-me entrar. Eu entrei com a maca aos gritos a dizer que precisava de ajuda, porque ela estava, não conseguia falar, estava-se a contorcer. E se fosse uma apendicite a arrebentar, é uma merda que em 10, 15 minutos pode ir com o caralho. E depois estivemos lá desde as 10 da noite até 1 da tarde do outro dia. 1 da tarde. E era apêndice? Depois fizeram-lhe análise e o médico assim, não tem aqui nada. E eu vi, olha, leucócitos, está aqui um bocadinho elevado, pode ser sinal de infecção, é exatamente uma das coisas do apêndice. Ele, pois é, realmente vamos fazer aqui mais uns exames. E eu, foda-se, eu cada vez a ficar mais fedido, como é que é possível? Não era uma coisa, mas era tipo, podia ser um indicador. Sim. Por acaso não era nada, mas podia ser. Até o que é que era? Nunca soube o que é que era. Pode ter sido, sei lá, uma pedra no rim, ou uma cólica mesmo muito fedida. Depois foram vários, houve um médico que chegou ao pé dela, ela contorceu-se com dores na maca, e o médico, quer ser operada? É melhor não é? Se calhar é melhor não. Foi tudo igual. Assim, depois chegámos à última, já meio-dia, uma coisa assim, uma gaja nova, estamos lá a ser atendidos, ela atende o telefone, o telemóvel, e começa a falar de cenas da vida pessoal dela. E eu, olha, desculpe, estamos aqui desde as 10 da noite e você está-me aqui a falar da sua vida pessoal em vez de nos atender. E ela, pronto, vamos lá ver o que é que a princesa tem. Bem, eu comecei a refilar, o médico lá devia ser o residente, tipo o chefe, era um gajo de ser cubano, uma coisa assim, mandou embora e atendeu ele. E pá, fizeram os outros exames, porque aquilo acabava o turno e iam-se embora e não passavam. Ela fez os mesmos exames, bué de vezes. Pá, foi que era o hospital? Era no Amadora, não, sim, Amadora Sintra. Pá, eu fiquei mesmo tipo, foda-se. Pá, se fosse uma cena grave, porque ninguém tinha visto, os momentos ali, deram-lhe a pulseira, ela caíram no chão, não se conseguia pôr em pé, e dão-lhe a pulseira tipo, merda. Nem uma morfina lhe deu? Nada, não der. Mas nessa altura acho que não se pode dar muito porque pode mascarar os sintomas. Epá, mas agora, eles é que tinham razão. Realmente não foi nada, né? É verdade. Mas não era preciso tratarem mal as pessoas. Não é preciso tratarem mal e podia perfeitamente ter sido. E se calhar até foi qualquer coisa. E não arrebentou, pá, não sei. Mas não... Mas foi uma vez que eu fiquei mesmo tipo, foda-se, não, eu queria ter bué dinheiro para chamar médicos a casa. Estás a ver? E o Amadora Sintra tem unidades muito boas. Por exemplo, cancro no intestino, acho que é tipo o topo lá. O pessoal nessa aula do cancro são todos bué simpáticos, bué queridos, as enfermeiras, conheço o pessoal que já lá teve. Pá, só que depois as urgências eu também percebo, apanham lá. Deve ser um trabalho de merda, né? Mas por outro lado, escolheram, né? Ir para médico. Médico ali até mais foram os médicos, né? Foram mais os médicos ali que fizeram merda. Nem e não deve ter o glamour romântico de uma anatomia de Grey. Pois, não tem. E foi um bocado e não foi a primeira vez, já uma vez lá apanhei também um diagnóstico errado de merdas fedidas. Mas pronto, depois um gajo vai fazer o quê? Devia processá-los por acaso. Se fosse dos Estados Unidos, se calhar estávamos ricos já. É assim. Por fim, o último trabalho de Hércules da minha semana foi roubado. Foste roubado? Foi roubado. Tínhamos esquecido do casaco no café onde vou todas as manhãs, como já tinha esquecido casacos lá, dezenas de capacetes, não sei o quê, estão sempre lá, às vezes estão 2 dias, e cheguei lá de manhã na segunda-feira e disse, olha, tenho o meu casaco, cá temos, está guardado e tal, vesti o casaco, estava com o cão, fui levar o cão a casa e depois vinha trabalhar às 8 da manhã. Tirei o casaquito novamente, né? Tinha acabado de recebê-lo, pendurei no mesmo cabide, pá, e passado uma hora fui lá e o casaco não estava. Então... O casaco que a tua namorada te ofereceu? Exatamente. Era esse? Ui, isso ainda é mais fedido. Ela pensa que mandas fora e não gostaste. Foi. E, portanto, foi algum gajo que entrou, tipo, às vezes enquanto há fila junto ao balcão, pá, o gajo entrou, imagino eu que seja um desses gajos, pá, que andam aí a gamar turistas, porque aquilo tem imensos estrangeiros, não é? Vê as pessoas todas distraídas, palmou o casaco. Sim. Pode ter sido sem querer. Não, já te vou explicar porque não foi sem querer. Viste um gajo depois com o teu casaco. Não, quem me dera a mim. Pá, e eu pensei, ok, será que esqueci-me em casa? Mas eu tenho a memória fotográfica de ter pendurado o casaco. No entanto, como eu sei que a memória das pessoas é falível, fui a casa, subi as escadas, voltei. Tinhas alguma coisa dentro do casaco? Pronto. Aí é que é. Eu tinha a chave da mota e os documentos dentro do casaco. Ou seja, o gajo vai dar uma volta pelo bairro, vê a matrícula, não é? Aqui ao lado estão as motas, justamente, rouba a mota. Bem, aí, essa sensação, que foram 10 segundos entre perceber isso e chegar à mota, pá, foi aquele pum, sabes? Sabes que o gajo esteja lá a tentar roubar a moto. Pá, cheguei, estava, entretanto pensei, olha, vou ter que amarrar a moto com um cadeado, emprestaram um cadeado, não sei o quê, e comecei a sentir aquela sensação típica
dos dias em que tudo começa a correr mal. Acho que já todos nós tivemos essa sensação, não é? Uma das últimas vezes que me aconteceu isso, que eu lembro-me, que é tu sentes essa escalada, que foi quando, na mesma hora, me roubaram o telefone e o meu computador pifou. E fiquei sem contactos com o mundo. E passado um bocado, telefone-me uma grande amiga minha a dizer-me, olha, eu tenho os teus documentos e a tua chave, porque a minha morada fiscal ainda é na casa onde eu vivi nessa casa, ela agora vive lá. Eu não mudei, então eles tinham lá um documento com essa morada. A polícia encontrou a chave e os documentos em cima de um murinho e foi lá entregar. Automaticamente eu fiz um exercício de relativização que é, olha, roubaram-me o casaco, mas foi um gatuno porreiro. Sim, deixou aquilo em cima à vista, podia ter atirado para o lixo. Pois. Não é? E tentei ver as coisas desse, ou seja, primeiro houve a fase da raiva, da revolta, não é? Que é normal, mas depois tentei, olha, vou contemporizar, que é no meio disto tudo, a cena do casaco ter sido oferecido no Natal pela namorada, era um casaco que eu adorava porque era muito quentinho, tudo isso, e a verdade é que durante a manhã isto foi super disruptivo. Eu tinha feito o exercício racional que é, foda-se, é um casaco. Mesmo a memória de tua namorada ter dado o casaco, porque foi o primeiro Natal que passaram juntos, tudo isso não precisa de um elemento físico. Não precisa, é um casaco. Não compras outro casaco. E fez-me lembrar também a noite em que 2 tipos tentaram entrar na minha casa lá no Brasil, não é? E mais perigoso, porque ainda por cima à meia da noite. Mas estas pequenas... quando alguém do mundo de fora entra tão intimamente no teu mundo e o faz balançar, é algo super disruptivo para os humanos, meu. Ficas, parece que perdes o balanço, mesmo depois de fazer este exercício que é só um casaco, mesmo assim aquilo fica lá aí no teu inconsciente. Por um lado é sinal que estamos mesmo bem. Quando te roubam um casaco sem violência, que está num café, em qualquer pessoa pode roubar a qualquer momento, e tu sentes-te mal com isso, provavelmente se acontecer noutro país é tipo, olha, roubaram do casaco, não te deram um tiro. Exatamente, mas também fiz esse exercício, até porque comparado com o que com o cuidado no Brasil, não é? Também fiz esse exercício. Mas é engraçado porque há pouco tempo o Joe Rogan entrevistou um repórter de guerra da Vice, que não sei se viste. Não vi todo, mas acho que... E ele dizia lá uma coisa, que era, quando ele vinha desses cenários de guerra, o simples facto de pegar num jornal e ir para um café, ler o jornal e beber um bom café, era uma experiência estrondosa, era uma coisa inacreditável. E com o passar do tempo, como é normal, te perdes a perspectiva, não é? E passa a ser a coisa mais corriqueira do mundo, não dás valor algum, poderes beber um café descansado, sem ser assaltado, sem uma bomba a explodir. Eu quando fiz uma reportagem na Venezuela, ainda por cima era mais novo, era muito mais vulnerável, não é? Essas experiências, em que vi milhares de mortos, não vi milhares, mas sabia que vi alguns mortos, milhares de pessoas morreram, tudo isso. Quando chegas cá, relativizas tudo e dás importância a coisas que não davas, mas é inevitável tu perderes essa perspectiva. O pessoal quando faz férias devia ir para a merda, né? Eu acho que quem faz Erasmus, tipo em Milão, em Munique, depois devia ir 3 meses para a Zâmbia, para... Sim. Devia estar em Moçambique agora, as anos cheias. Devia ser. Mas não, mas isso faria bem a toda a gente. Tipicamente o pessoal que faz voluntariado nessas zonas é mais feliz, não é? Notas que estão mais bem com a vida. Não só porque te ajudam e se sentem bem, mas porque devem valorizar mais as coisas. É como o pessoal que passa por doenças graves ou experiências quase de morte. Eu acho que devia haver, ou seja, tal como tu fazes check-ups anuais a partir de uma certa idade, devias, não é, de saúde e coisas do género, tu devias, para todas, a partir de uma certa idade, a partir dos 18, não é? Devias, tipo, tinhas que ir passar uma noite por 3 em 3 meses nas urgências do hospital. Tinhas que ir fazer trabalho, voluntariado, não sei onde, ou seja, para estares constantemente a fazer um reboot do sistema. E perceberes a sorte que te calhou nesta lotaria cósmica. E eu percebi isso depois de morar no Brasil, que era, eu era muito mais crítico de Portugal e de uma série de coisas de cá, e acho que também fazia parte da idade, não é? Seres um bocadinho, sentir-te ultrajado. Mas depois, em termos de comparação, não só percebi, olha, até não tivemos muito azar, até não tive muito azar no meu país e o sítio onde nasci, mas também perceber uma coisa que é, nas últimas décadas, apesar das oportunidades desaproveitadas, o país deu um salto gigantesco. Se compararmos com os anos 70, por exemplo, e mesmo nos anos 80, demos um salto gigantesco. Sim. Só o facto de não termos... Nós éramos muito labregos, e subdesenvolvidos. Nós somos a primeira geração, nós, a geração
que não teve que ir para nenhuma guerra forçada, não é? Sim. E muito, pronto, nos Estados Unidos ainda continua, cada 10 anos tem uma guerrinha, pá. Mas nós cá, pá, não é? Não passaste primeiro pela angústia da Primeira e da Segunda Guerra, não é? Se chegava cá, o que acontecia? Da guerra depois do ultramar, É verdade. tivemos, pronto, ali a crise dos mísseis cubano, não é? Que se aquilo fosse, Sim. ia tudo caralho, não é? E, no entanto, nos últimos anos temos Sim. tido uma paz, apesar do mundo não ocidental, muita zona estar uma merda, mas não... Tens a ameaça terrorista, mas... Sim, ou seja, mas tu- a probabilidade Não, tão mas é baixa assim, de morreres. Não, é? mas a questão é, se comparares os danos da ameaça terrorista, não estou a falar... Estou a falar na Europa Ocidental, Sim, sim, sim. que mata muito, ou seja, a ameaça terrorista mata muito mais gente no Médio Oriente, Claro, no Paquistão. Não é? Ainda no outro dia estava a ver uma merda sobre o Al-Zarqawi, que era o chefe da Al-Qaeda no Iraque, que não era ninguém, até os Estados Unidos terem inventado que ele era o principal inimigo na administração Bush. Pá, e o objetivo do gajo, o primeiro objetivo do gajo era... Eu acho que ele era xiita, posso estar enganado. E era matar sunitas, Sim. ou seja, matar outros muçulmanos. Nem sequer era Não. depois os ocidentais. Aquilo entrou para a narrativa. Sim. Não é? Portanto, quem mata mais muçulmanos são os muçulmanos. Sim. Mas se compararmos os efeitos do terrorismo na Europa em termos de morte e de caos social com uma primeira guerra ou a segunda guerra, Sim. não tem comparação possível, não é? Sim, sim, sim. Na tua vida do dia-a-dia, mesmo durante a Segunda Guerra, que os portugueses não entraram na guerra, mas isso teve efeitos na vida de Portugal, não é? Que nunca o terrorismo islâmico teve. Não é? Claro, sim. Sim, eu tenho mais medo do terremoto, por exemplo. Isso é uma das maiores receios. Terremoto em Lisboa. Especialmente se estiveres nu em casa, não é? estiver nu Já em sei que é casa. um dos teus medos. Yeah. Queres ser apanhado por um terremoto Tens nu em que ir lá casa. para a rua. Tens que ir para a rua de nu. E vem a CMTV. Então tremeu muito e tu estás ali. Ainda por cima, imagina, é inverno, está frio. É uma vergonha, não é? Estás ali com... Fala nisso, acho que agora há um programa de todos nus, não é? De reality. Na TV. Ainda não vi bem, mas é... Não é todos nus. Eles começam sem nada. Mas depois fazem desafios. Mas não estão nus? Começam nus, ou seja, sem roupa, Sim. sem mobiliário nenhum em casa, nada. E acho que vão fazendo desafios para conquistar coisas básicas que eles escolhem. Então, as das primeiras coisas é roupa. Eu vi, passei na televisão e já tinham tipo um pijama. Okay. Não tinham nada em casa, dormiam no chão. A mim contaram-me que havia um que foram espertos, porque ou seja, tu levas as tuas coisas e acho que podes ir lá buscar no contenedor as tuas coisas. Pois é, acho que é isso, uma cena assim. E houve uns gajos que tinham levado, foram espertos, levaram um daqueles pijamas Pois, que foi têm esse que eu botas vi. e não sei o quê. Yeah, foi foram esse que eu espertos vi. os gajos. Yeah. Porque aquilo dá para andar durante o dia e dá para dormir. Sim. Durante o dia, na rua, pronto. Pá, mas sim, mas é dá, melhor. sim, mas dá. Preferias ir à rua todo nu ou com um pijama Yeah, daqueles? Sim, na boa. Mas há isso, mas eu tenho muito receio do tremor de terra. Tenho muito receio. Bem, não há nada que possas fazer, sabes isso? Cair ver para um pré-fabricado, que se cair, leva umas tábuas em cima. Só. Também se abrir uma fenda e o pré-fabricado cair para dentro da Mas fenda. isso das fendas já é mais a filme. Nunca abre assim dessas merdas para o infinito. Às vezes. Mas tem que ser numa zona alta para não apanhar o tsunami. Claro, sim. Tem que ser. O tsunami chega depois. Percebes? Hoje em dia, nós em 1755 foi porque o pessoal saiu das igrejas e foi tudo para a beira-rio, beira-mar. E levou com o tsunami. Não havia cá hoje em dia. Temos sistemas, não sabemos se funcionam muito bem ou não, mas... Outro dia vi uma entrevista, não sei se foi no Público, de um gajo que dizia que achava que se houvesse um terremoto daquela escala morriam para aí 20 mil pessoas. sim. Ou mais. Aí é logo do otimismo. Ou mais. Sim. Porque aquilo foi uma... Estima-se que tenha sido o maior de sempre registado. Sim, mas ele diz que isso deve à construção, porque se todos os edifícios respondessem à construção antissísmica, que as claro. baixas eram mínimas. Mas ninguém... Acho que só a partir de 68 é que começaram a construir... E depois tens ali a baixa, que está tudo em estacas manhosas e que pode ir toda a vida. Não sei, aquelas construções muito antigas que nós temos e que nunca foram reforçadas. Depende muito Mas os prémios Pombalino já foram construídos, não sei, não sou engenheiro civil, já foram construídos a chamada Caixa Pombalina, que supostamente permitia aos prédios... Eu morei num prédio desses e às vezes sentia o prédio a balançar. Sim, mas se for daquela escala, vai tudo Não, e não é só caralho. isso, é... Não há hipótese. Se me disserem, queres ver num prédio cuja engenharia antissísmica é do século XVIII? Sim, eu acho que... Se calhar não. O problema é que depois houve muitos construtores que não respeitavam. Claro, Não respeitavam. exatamente. Ninguém fiscalizava. exatamente. Muita coisa. Como aconteceu em Itália, aquele tremorzinho de terra que foi pequeno, 6 e tal, ou 7, e que foi tudo abaixo, porque aquilo era tudo areia. Era tudo... E o que tinha a ver com a máfia da construção. Que estás num prédio, é melhor... Imagina num prédio de 4 andares, é melhor estás num piso superior. Não é? Porque se desabar tens sei. mais hipóteses de... Imagino eu, se desabar tens mais hipóteses de não ficar debaixo do cascalho. Pois. Depende se ele desabar na vertical ou se tombar para a frente.
Não sei. Eu já te contei, sabes que eu tenho esta opção de, tipo, se vou a um sítio, escolho vários caminhos, e uma delas é, portanto, sou uma espécie de marine frustrado, Sim. à espera do apocalipse e com as coisas preparadas. E uma delas é, eu moro num quinto andar, sem elevador, e é, se houver um incêndio, como é que eu saio daqui? Se houver um incêndio nas escadas. Tens que montar uma linha de slide. Pois, já estive a ver, mas não é fácil, não é fácil. É, pois é. Ainda por cima estive com a minha cadela, tipo, já uma vez estive a ver como é que fazia uma trouxa com ela para pôr às costas. É pá, normalmente os cães é deixá-los, que eles chafam-se melhor sozinhos. Ela mais depressa sai do prédio do que tu. Pois, mas não sei, eu acho que não sei, tenho que dedicar mais tempo a estes planos. Mas eu como moro no primeiro... Incêndio é mais fácil, seja pela janela. Sim, saltava da janela para o terraço dos vizinhos. Pá, era capaz de lixar ali uma perna, mas já a partir não morria. Depois daí dá para saltar para a rua, está-se bem. Tremor de terra é de sair o mais rápido possível e ir ali para a frente do LNEC. Que a partida não vai ao chão, né? O LNEC, Laboratório de Engenharia Civil, e não tem prédios à volta, então ali deve estar mais ou menos seguro. Mas não dá, não consegue reagir. Dê-me de outra vez, que tu sentes o tremor de terra e eu fico paralisado, tipo, oi, será que vem um grande, será que não vem? Não consegues reagir tremores assim. de terra demoram 1 minuto. Yeah. Sim. Minuto. Yeah. 1 minuto é com a terra a tremer. Yeah. É infindável. Yeah. No entanto, não consegues reagir muito. É posto debaixo de uma mesa ou uma merda assim, ou debaixo da viga mestra, se souberes onde é que é, e olha. É isso, olha. E depois não é só, imagina que fica um caos. Olha, seguradoras, adeus. Vão mesmo dar dinheiro para construir a casa a toda a gente. Telecomunicações também. Vai né? tudo à vida. Tu podes perder tudo o que tinhas. Estás a ver? Tipo, fora o dinheiro no banco, porque as caixas estão lá não sei onde. Os data centers estão enterrados num sítio que supostamente os tremores de terra não chegam. Mas fora isso, perdes tudo o que tens em casa. Podes perder tudo. É provável que até saberes se a tua família e os teus amigos mais próximos estão bem vai demorar bué. E é provável que um deles não esteja. E depois a reconstrução. Vais para onde? Estás a ver? Deve ser. Não te fode o dia. O tremor de terra fode-te uns anos. Exatamente. Tipo, vais ter uns anos chatos. Sim. Estás a ver? Por um lado, imagina, morrem 50 mil pessoas, tu não morres, olha, ao menos não morri. Mas agora tenho que ir trabalhar para as obras. Yeah. Tens que ir. É pedido. Cá estamos a fazer serviço público. Se os bancos não forem à falência, não é? Sim, mas não te esqueças. Claro que entra ajuda externa. E sempre que há normalmente quando há uma catástrofe, depois há um investimento, há mais obras públicas, há empresas que é construtoras, o Grupo Lena a enriquecer. Sim. Se cá estamos a precisar é de um tremorzinho de terra, não é? Eu acho que não. Ou de um asteroide. Acho que ainda não. Não. Acho que ainda não. Asteroide então, menos ainda. Um asteroide. É um asteroide. Muito bem. Olha, esta experiência do roubo, aquilo que eu estava a dizer, aquela sensação de tudo está a correr mal neste dia e realmente depois o dia comprova-te, porque não foi o caso, mas já me aconteceu muitas vezes em que vais às finanças, não tens o papel e depois precisas de ir não sei onde e perdeste um dia. Eu acho que esse sentimento, lembra-me, este sentimento devia ter uma palavra para descrevê-lo, porque acho que é algo comum a toda a gente, não é? Como quando tens aquilo que eu te contei, teres um blackout de comunicações, que é ficas sem os aparelhos todos pertos. E lembrei-me que há uma série de palavras, já estão sempre a ser artigos sobre isso, que só existem em certas línguas para descrever exatamente alguns sentimentos desses. Não é? E, por exemplo, a palavra Mami Lapinatapei, que é uma língua indígena da Terra do Fogo, da América do Sul, quer dizer o olhar, sem falares, o olhar partilhado por duas pessoas que têm o desejo de iniciar uma conversa, mas não têm coragem. Ok. Que é chamado coninhas. Os coninhas, o troca de olhares entre coninhas. Choninhas. Na língua inuit dos esquimós, Iktsuarpork quer dizer o ato de ir lá fora ver se está a chegar alguém. Sim. Bem específico, não é? Bem específico. E no Japão, esta mesmo japonesa, Kyokumana quer dizer a mãe que empurra incessantemente o filho
para as grandes conquistas académicas. A tua mãe tentou isso contigo, mas não conseguiu. Não deu, tentou um Kyokumana. Um Kyokumana. Esta é boa. Esta é escocesa. É Tartle. Que é o ato de hesitar enquanto se apresenta alguém a outra pessoa porque nos esquecemos do seu nome. Sim. Também é? Acontece-me bué de vezes. Bué de vezes. Por isso é que eu digo... Eu sou Sim. uma merda com nome. Eu vejo uma pessoa e... Eu digo, sabe o que eu digo? Já se conhecem. Sim, e é as como pessoas... eu. Vocês já se conhecem? Sim. Também faço isso. Ou digo, apresentem-se que já são adultos. Estás a ver? Tento, porque acontece-me bué de vezes. Eu vejo uma cara e eu reconheço essa cara passado bué de tempo. Às vezes é estranho, que é tipo... Eu lembro que havia uma vez um grupo de... Há um comediante qualquer que diz que é quando... Sabes quando vês a mesma pessoa que não conheces na rua, que é tipo, Sim. Deus já gastou os figurantes na tua vida e está-te a dar os mesmos figurantes. Pá, e havia um grupo de raparigas que passavam férias em Lagos, em que eu vias todos os anos lá, e depois vias no Pingo Doce, aqui em Lisboa, no carro parado ao meu somar, eu via 20 vezes na minha vida, era uma cena impressionante. E lembro-me sempre da cara das pessoas, mas o nome eu não me lembro. Tenho que fazer um grande esforço quando conheço as pessoas. Eu não me chopeio, sou mau também. E agora às vezes é mais difícil. Muita isso- gente eu conheço e depois diz, já nos conhecemos uma vez, sei se te lembras. E eu, epá, não lembro. Mas não é por mal. Mas Eu já uma vez tentei, eu às vezes dizia, eu lembro-me de ti e tal. E houve uma vez, ali no Castré, que eu disse, eu lembro de ti. Ela disse, não te lembras? Eu disse, não. Ela disse, não te lembras porque nós nunca nos vimos. Yeah, Tipo, sim. e a partir daí nunca mais fingi. Digo sempre, olha, não me leves a mal, mas... Sabes o que é que eu acho? Eu acho que à medida que tu vais crescendo e começas a ter mais bolhas sociais na tua vida, ou seja, mais contextos... imagina, os gajos da comédia, os gajos da faculdade, no meu caso que, pá, tipo, no outro dia apareceu uma pessoa à frente que eu sabia, conhecia, que não era de Portugal, e ela teve-me a dizer, olha, estudámos em Madrid juntos e não sei o quê, que não consegui logo, é difícil tu às vezes encaixar a pessoa, sabes, conheces, mas não sabes de onde. Eu acho que se torna mais difícil, começas a ter mais cromos, não é? Pá, sim, porque às vezes é tipo, conhecemos uma vez porque eu encontrei-te não sei onde e tirámos uma foto. Epá. Sim, mas eu não... Mas às vezes eu lembro, há pessoal que foi ao espetáculo, por exemplo, já encontrei pessoal, vocês vieram ano passado também, eles, e até me lembrava do nome de alguns, estás a ver? Porque tinham pedido para assinar o livro, ou tínhamos falado um bocadinho mais e lembro. Só que depois há outras pessoas que não lembram, às vezes tem uma característica qualquer que até te fica, ou disseram qualquer coisa que fez mais ressonância, mas normalmente as caras eu decoro muito bem, mas nomes, não dá. Eu mesmo, quando trabalhava reuniões, faz uma reunião com um cliente, entras na sala, apertas a mão, já não me lembro do nome do cliente. E depois é uma isso merda. acontece-me tantas vezes. Já não me lembro. Mas sabes o truque, é repetir o nome da pessoa quando conheces. Tipo Ah, dizer mas Guilherme, não. olá Guilherme. Yeah, Tá? pois não. Esse truque. E então quando imagina quando chegas a um sítio e tens uma fila tipo, de 4 pessoas diferentes que tens que cumprimentar. Sim. Quando chega a última já não sei o nome da primeira. Sim. Então, não sei. Olha, Só se tiver um nome muito estranho, ou fora do normal, é que uma pessoa se lembra mais, senão é difícil. Curiosamente, no Brasil acontecia-me o contrário, que era nomes tão incomuns que tu ouves a primeira vez e não Sim. sabes repetir. Sim. Não é? Caracaticaçu. Sim. É porque lá os nomes são muito mais ricos e variados, não é? Pode ser tudo. Pode ser tudo. Lá pode ser tudo. Ok, Maria, João, sabes, não é assim muito. Olha, na linguagem a linguagem Chiluba. Exatamente. Achas que é de continente? Achas que é de continente? É África. Sim. Do Congo, a palavra Ilunga quer dizer, olhem para isto, a pessoa que está disposta a esquecer e a perdoar o primeiro abuso, a tolerar o segundo, mas que não é capaz de aceitar o terceiro. Sim. Ok. É muito específico. E foi o quarto, imagina, só não tolera o quarto, já não dá. É o Ilunga, não, como é que é? Ituba, como é que se chama a palavra? É a palavra Ilunga. Ilunga mais um, estás a ver? O Ilunga mais um. Ilunga ao quadrado. Depois tem aqui a palavra do português do Brasil, cafuné, que é o ato de passar os dedos na cabeça da cafunézinho. Já usa-se muito. Também já se usa aquele cafuné, cara. Faz cafuné. Deixa-me pensar aqui. Nós temos o desenrascanço, que é uma boa a palavra. saudade, não é? Sim. É Mas, eu nesta lista encontrei algumas palavras que são parecidas com a saudade. Sim, dizem que é a última, não tem tradução, mas já tens algumas que são... Porque é específico, não é? Porque a nostalgia é uma forma de... É saudade, parecido, não é? É um sinónimo. E nostalgia já tens noutras línguas. Depois há a clássica, que é muito conhecida, que é Schadenfreude, que é a alemã, que é ter alegria na desgraça dos outros, né? Que essa é das mais conhecidas.
Está a abrir a boca, peço desculpa para os nossos patronos que estão a ver isto em vídeo. Eu depois tenho aqui mais palavras, mas eu lembrei-me de algumas situações em que se calhar precisavam de umas palavras também para designar situações muito humanas, como o desconforto de estares num elevador sozinho com outra pessoa, não é? Que é uma coisa muito humana. Sim. Aquela coisa também muito típica que é: vais a sair de casa mas ouves o teu vizinho a sair, então esperas que ele deixe as escadas para não te cruzares com ele. Sim. A sensação de quando vais fazer cocó, mas sentes que não fizeste o cocó todo. Não é um cocó satisfatório. Sabes o que é que eu estou a falar? Sim. Dizes, Devia estar mais um bocadinho. Não, já estou aqui há muito tempo. Sim. Seres apanhado, seres apanhado a olhar para alguém no trânsito. Tipo, estás a olhar fixamente e a pessoa de repente vira-se para ti. Sim. Não é? Também é uma... É continuar a olhar. Continuar a olhar fixamente. Como não estavas a olhar para ela. Lembras-te assim de alguma situação? Quando dizes uma coisa que depois te arrependes e que vais para casa matutar nisso e estás na cama a encolher, tipo, porque é que eu disse aquilo, ou porque é que eu fiz aquilo, e ninguém se lembra que tu fizeste aquilo, só tu. Isso é bom, exatamente. Só tu. E ainda tem uma merda do 5º ano, às vezes, que vem à memória passado 30 anos. Mas não tens uma reação física. É tipo, tipo, porque é que eu disse aquilo? Que coisa mas é horrível. isso, porque é que isso tem que ser estudado? Porque e que são coisas, como tu dizes, são merdas do 5º ano. Uma coisa que tu disseste. Aquela merda que fizeste, disseste uma rapariga qualquer e tipo, que vergonha alheia que eu estou a sentir. Alheia, que não foste tu, não é? Mas que vergonha que eu estou a sentir passado 20 anos. E acontece muito isso. Às vezes quando estás com os copos, também diz uma piada de merda, uma coisa qualquer inconveniente, e depois ficas no dia a seguir o sentimento de vergonha durante o dia todo. É porque a ressaca é uma espécie de lupa para esse sentimento de vergonha. Ou seja, fica tudo ganha. A ressaca faz as pequenas coisas, os pequenos disparates de coisas que tu disseste, tornarem-se em o que é que ela vai pensar? Sim. Além de te dar uma mini depressão, não é? No dia na ressaca. Também é que dizia que a bebedeira é pedir a felicidade emprestada ao amanhã. No dia a seguir, isso? Não sei quem é que dizia, ouvi isso uma vez, e que no dia a seguir essa felicidade já tinhas usado, então estavas mais deprimido. Como a maioria das substâncias também fazem isso, não é? Porque por exemplo, com as drogas, muitas com as drogas é a dopamina, não é? Que é produzida, depois no dia a seguir o teu cérebro já não é capaz de produzir o mesmo. Eu sinto isso nos espetáculos, no dia a seguir. Agora, não percebo ainda se é porque estou muito cansado e porque às vezes vou beber copos. Porque estiver sob stress. Mas também pode ser as palmas e os risos, também é tipo uma droga, não é? Libertam aqui e depois no dia a seguir estou sempre meio deprimido. Eu acho que deve ser isso também, não é? Porque isso é tudo junto. É tudo junto, mas também quando tu estás em menos tensão, estar em palco tu tens, exatamente o mecanismo do fight or flight, que é o teu corpo é bombeado com adrenalina e cortisol. E isso passa a fatura no dia seguinte. Eu, por exemplo, a seguir aos espetáculos estou cheio de energia. Às vezes mais do que antes. Sim. Mas no dia a seguir parece que estou a chocar uma gripe. Muitas vezes por causa da ressaca, sim. Mas mesmo às vezes que nem sequer bebo nada, nem vou sair. O que é que fazes no dia seguinte no teu espetáculo? Tipo, às vezes tenho espetáculo. Às vezes tenho espetáculo. Não, normalmente depende, se for na tour, há sempre uma viagem para fazer, cenas para arrumar, chegar a casa, pronto. É sempre mais cansativo. Se for um espetáculo em Lisboa, ou perto, em que eu vou a casa dormir, no dia a seguir estou normal, mas mesmo assim ainda sinto... Mas sentes que tens que... dar um passo atrás e estar mais reservado, tipo voltares para o conforto da tua casa, não falares com tantas pessoas, se calhar não vais às redes sociais interagir. Sim, sinto falta de estar na cama, na ronha, para ver um filme, sem ouvir muita gente. Preciso de recarregar energias sozinho ou no meu meio. Mas acontece, é ali uma depressão pós-espetáculo. Que eu não, por exemplo, hoje, mas estou bué cansado, foram 2 espetáculos seguidos, depois ainda fui eu que conduzi a carrinha de produção, porque eu sou um gajo muito humilde e que monta móveis e carrega as merdas, e então vim bué cansado. Depois de Guimarães para Lisboa, um esticãozito, e 2 espetáculos seguidos, apesar de não ter bebido muitos copos na sexta, ainda bebi um bocadinho, mas no sábado nem bebi nada, no último, mas vinha bué cansado. Imagina que tu agora alcançavas um sucesso ao género de um comediante internacional. Tipo o Jimmy Carr fez 400 datas desta tour. 400 datas em 40 países.
num ano e meio ou 2 anos. Isso é de loucos. Portanto, é atuar 2 em 2 dias. Tu aí se calhar já não conduzias a carrinha. Aí já não. Não fazia. Não, mas eu não estou a falar de... Não, ou seja, eu gosto muito de fazer stand-up cada vez mais, mas o meu ideal é 3 meses a fazer stand-up e depois 9 meses a não fazer. Eu não gosto muito, há muita gente que faz, tipo, durante um ano e meio está a fazer a tour, vai fazendo. E eu quero fechar, por exemplo, em junho. Acabou. Mas se fizer uma segunda ronda é só se surgirem cidades que eu queria muito lá ir e que não se conseguiu e ok, pode-se juntar aqui e fazer um mês, tipo 2 ou 3 fins de semana. Mas não... É uma vida... É assim, se atuares e fores para o hotel dormir, faz-se bem. Ainda por cima tens um país pequeno, não é? Não precisas de andar horas e horas a conduzir. Mas o problema é que tu estás noutro sítio, estás com a equipa de produção, também queres ir celebrar e queres ir conviver e queres ver a cidade e pronto. E depois é mais difícil resguardar-se, tipo, que é as primeiras vezes ainda, não é? Numa coisa nova. Estás-me a ouvir ou não? Estou. Estás? Ok. É que eu não me estou a ouvir muito bem. Não. Estás aí? Ok. Eu estou a ouvir bem. Não, eu acho que se tiveres que fazer essas... Está aí, o som está a entrar? Tá. Se fizeres fazer, imagina, não sei quantas viagens, pá, se calhar, tipo, passas dias e dias sem ter que ir jantar com a equipa porque estás cansado ou... mas tu já no outro dia tinhas falado era a história de teres carregado o tripé e agora de conduzir a carrinha. Carregar o tripé? Sim, acho que era o carregar o tripé ou carregar alguma coisa que tinha sido num espetáculo... Tinhas contado que tinhas carregado alguma coisa. Sim, pá, porque quando eu me ponho a carregar cenas, o pessoal diz-me, não carrego. Sim. E eu, não, vocês têm que vir 2 vezes à carrinha. Se eu posso levar, levo. Mas eu acho que isso já me aconteceu Agora, em algumas situações quando estávamos a fazer documentários e é diferente porque tu até podias argumentar que, pá, preciso estar descansado, tu és o espetáculo, és tu que vais aparecer. Não, e repara, eu estou a pagar para me carregar em cenas. Claro. Eu pago uma produtora, mas se eu puder ajudar... Claro. O que eu acho é isso, até que ponto é que tu ou eu ou alguma pessoa, eu acho que se tivesse um nível de fama, um nível de fama que às vezes em Portugal nem se encontra, mas é óbvio que tu não podes estar sempre a fazer isso porque tens outras coisas para fazer, todas as responsabilidades, mas coisas que eu pudesse fazer por uma questão apenas quase terapêutica, tipo do género, se tiver ali a máquina do café e eu poder entrar um café, não vou pedir à minha assistente, se calhar. Claro. E isto é só por uma questão, não é só para parecer humilde, tu precisas destas pequeninas coisas para te prenderem a continuar a aprender a realidade. Sim, não me porque faz... tu achas que de repente tens direito a ter um séquito de pessoas a limparem-te o cu, percebes? Sim. Isso é meio caminho andado para tornares o Michael Jackson. Sim, e logo não só limpas tu também o cu a crianças com a língua. Não, mas não, a mim não me faz sentido. Obviamente, por exemplo, se eu estiver no fim do espetáculo, estou estourado, estou cansado, se calhar estou ali um bocado a descansar e não estou a ajudar tanto. Claro, mas quando se chega, então não vou, não ponho, não sei o quê, pois tenho as minhas coisas para fazer, não posso estar lá sempre, tenho que preparar e fazer algumas coisas, mas no que eu puder ajudar, ou por exemplo, então não posso trazer carrinha, eu até prefiro conduzir do que ir à pendura, por mim até conduzo na boa. Não é uma questão de, vou conduzir isto, não, eu até prefiro, tal como eu prefiro estar a ajudar, do que estar parado num canto e as pessoas a carregar merdas. Sim. Porquê? Não faz sentido. Não faz sentido, mas percebo quem chega e digo, vou para o hotel, vocês montem tudo, eu chego e faço o espetáculo. Porque tu estás a pagar para isso acontecer. Estás a pagar a uma equipa para te montar tudo e tu não tens de te preocupar com nada. Claro. Portanto, também percebo isso. Não acho que seja, se não ajudares, é uma arrogância. Claro que não, são maneiras de estar diferentes. Eu também não ajudo só por causa dos outros. Também ajudo porque me distrai. Estou ali a montar merdas, não estou a estressar com outras coisas e acho que faz mais sentido. Não sei. Porque és um gajo que gosta de bricolagem. Eu gosto, por acaso não tenho zero jeito para bricolagem. Tenho lá uns candeeiros para pôr há muitos anos. Olha, que é 1h30. Tu não tinhas... Sim, mas só mais 5 minutos. Estás tranquilo? Não, 5 minutinhos. Sim, 5 minutinhos. Tens que ir ser assaltado. Não? Exatamente. Vou já descobrir onde é que o gajo mora e vou lá com os amigos. O meu casaco. E uma moca maior. Viste alguma coisa ultimamente? Viste aquele Love, Death and Robots ou não? Não vi ainda. Já ouvi dizer que é fixe, ainda não vi nada. Vi o documentário da Madeleine, que já falámos, mas ainda não vi mais nada. E vi também já falámos disso. Aquele filme, o Triple Frontier. Sim. Agora com a HBO, porque a HBO, além das séries mais recentes, tem um catálogo incrível, não é? Tem os Sopranos, quem nunca viu os Sopranos que veja. E eu voltei a uma série que só tinha visto 3 temporadas, que é de um tipo que também trabalhou nos Sopranos, que eu gosto bastante, que chama-se Boardwalk Empire, que é sobre a máfia nos anos 20 em Atlantic City, com o Steve Buscemi. Dizem que é bom, E entretanto,
para os maníacos das séries e dos conteúdos, a Apple vai lançar a Apple TV. É verdade, é verdade. Vi dizer ontem. Exatamente. Já tem uma série... desculpa, acho que vou espirrar, peraí. Santinho. Vê o segundo. Santinho. Isto é mesmo artesanal amador. Isto. Não, foste ao hospital, estás agora a chocar aí Sim, uma. olha, desculpa, eu quando entrei aqui tu disseste, estou a chocar uma há não sei quanto Pois tempo. é, eu estou. Eu apertei-te a mão, já toquei na barba e não sei o quê. Foste tu que me pegaste Tocaste esta na merda. barba, na tua barba, vamos minha aqui barba. esclarecer. É assim que se passa a doença, é apertas de mão, Pois sabes é, essa pois é, merda. pois é. Vão morrer todos cheios de sida e zika por causa de ti. É verdade, é verdade. Mas vai haver uma série de ficção científica passada nos anos 90 do Spielberg, vários documentários produzidos pela Oprah, e eles vão lançar também uma coisa que é a Apple Arcade e Apple News. Portanto, Sim. são duas plataformas, uma de jogos e outra de A notícias. Google vai lançar uma, não sei se acho que está para este ano, que é o Stadia, pá, que é uma cena incrível. Ok. É uma plataforma de jogos em que tu não precisas, podes ter o computador mais merdoso do mundo, que vai jogar jogos com uma potência maior do que PlayStation e Xbox combinada. Ou seja, aquilo corre tudo num servidor e tu podes aceder, imagina, estás a jogar no computador, Sim. passas para o telemóvel e começas exatamente no sítio onde estavas e os mesmos gráficos, a mesma Sim. fluidez. Ou seja, estamos a um passo desta merda de ser Matrix. Yeah. Continua. E aquilo está, pá, se eles conseguirem cumprir aquilo que prometeram e que mostraram na demo, pá, é incrível, porque podes ter agora os fabricantes de hardware, fodem-se todos, porque faça a ser obsoleto. Estás a ter um computador de merda, computador médio, podes correr aquilo tudo. E aí, se calhar é a mesma... Especialmente as consolas, não é? Principalmente as consolas, sim. Porque marcas de computadores poderão continuar a vender Sim, computadores. mas as não é? consolas vão ter sempre os jogos exclusivos, que é o que ainda faz vender. A PlayStation tem Mas até alguns quando? jogos só para eles, pois, depende Isso é dali. isso é como agora as plataformas de Netflix e não sei o quê, não é? Mas como tem por trás a Microsoft e a Sony, né? São marcas Ok. muito grandes, podem continuar a ter aquilo, pelo menos a curto prazo. Mas Sim, mas o que se calhar podem fazer é, imagina, tens o aparelho, como é uma interface, mas esses jogos também podem correr em algum servidor e não teres de comprar o hardware, não é? Para ser competitivo, porque eles vão continuar a fazer discos e não sei o quê. pois, não sei como é que vai ser, mas aquilo é uma promessa e se calhar da Apple entra na mesma onda. E a Disney também vai abrir uma plataforma Ah, é? De quê? de televisão e... Pois, eu no dia estava a pensar nisso, que a Disney ainda ia comprar era a Netflix. Já vais comprar agora Não, mas acho a que- Century? Sim, mas eles acho que vão criar o seu próprio... Sim. Não. E pensava, a Netflix já foi um servidor em que te mandava filmes para casa. Ah, foi? A Netflix, antes do streaming, Hum. tipo, era o streaming, mas mandavam-te, acho que era por correio Yeah. ou por entrega, Não- mandavam-te para casa e tu devolvias. Ah, não sabia. Percebes? Não era o videoclube Era vai a um- casa. yeah. Que agora parece uma cena. Sim, acho Da que só Idade da Pedra. fechou a última loja, ou O só uma Blockbuster. loja. Fechou, Blockbuster. outra. Yeah. Fechou. Mas eu lembro bué de ir ao Clube de Vídeo, era uma experiência sim. boa da gira. Sim, pois era. Pois É era. assim. Mas pronto, é melhor agora. Né? É melhor, É melhor agora, não tens que rebobinar o filme. E tu levavas multas quando não rebobinavas. Yeah, era. Eu por acaso no meu videoclube não, porque eu ia lá tanta vez, o gajo já me guardava os filmes e deixava-me, dava-me 2 pelo preço de um, às vezes ficava com os filmes 2 semanas e o gajo nunca me passava multa. Eu tive vários videoclubes. Um deles, a parte pornográfica, tinha uma cortinazinha. Não é? Aquele não, era só uma estante que não tinha capa. E só para tinha mim os era nomes. bué Só tinha os nomes. os nomes, tipo Branca- Anitta estuda para ser puta. A Branca de Neve e os Sete Matelões. Sim, sim, os mangalhos com açúcar. Isso é mais recente. A Bela e o Papa Rabos. Sim. E era, eu lembro que nunca. Mas nunca me. Eu percebi logo o que é que era aquilo. Nunca fui muito curioso. Lembro uma vez um primo que tem pai mais uns 8 anos que eu. Ficou em minha casa. Eu devia ter 12 anos, se calhar, por aí. E ele alugou o Robocop e deixou-me ver o Robocop. Os meus pais não deixavam ver com 12 anos. 12, cá, ou 10. E sei que depois alugou 2 filmes porno e não os foi entregar. Então eu tive que ir lá ao meu pai entregar os filmes porno e ficou fedido. E foi, lembro disso, lembro dessa história. Mas já, não tinha 12, tinha menos. Era pai 10, se calhar, ou menos. Bons tempos, bons tempos. Mas e agora, sobre isso? Não há muito mais novidades. sobre Vamos isso, entrar numa só- fase má, agora, acho eu. É. Em que vais ter várias plataformas e tu ou tens todas para veres o que queres, porque vai estar cada uma vai ter tipo aqueles séries flagship que tu queres ver, e ou vais subscrever todas e vai ficar bué da caro,
ou vais ter uma e ver os outros à pirata, até eles convergirem, se calhar, para 1 ou 2 serviços e se juntarem, não é? Se adquirirem uns aos outros, deve passar por aí, e tu tens passas a ter um Google 2 ou 3 operadoras, Sim. vá, se calhar, em vez de teres, porque agora já tens Amazon Prime, vais ter a Apple, Netflix, HBO, Sim. tens mais uma, A Hulu, Disney, sim, Hulu, Disney. portanto, O próprio YouTube já faz conteúdo. o próprio original. YouTube, portanto, e começa a ser, não consegues ter todas, não é? Claro, está bem, mas... Sim, o que estou a dizer é, numa sociedade em que as pessoas são obcecadas em ter as múltiplas escolhas e sofrem de fear of missing out, Sim. para algumas pessoas vai ser horrível. Pá, para outras pensa que há 10 anos não tinhas nem 1/10 das hipóteses. Sim, o que eu acho que aqui... Especialmente pelos preços que são, Sim. que é barato. Ou seja, Sim. O que faz sentido é tu teres uma operadora, nem a operadora, tens a plataforma, e tu subscreves, imagina, quero 10 cenas. Ok. E vais buscar o Game of Thrones da HBO, isto aqui, Isso isto também aqui. pode ser interessante, sim. E é dividido, o dinheiro da subscrição é dividido consoante os canais que tu tens de um ou do outro, ou vai diretamente para a produtora do filme. Se bem que tens de ter alguém à cabeça que invista ali. Bué. E eu acho que pode passar por aí, acho que é o mais interessante, porque senão vais ter 1 ou 2 serviços e piratear os outros. Acho que é o que vai acontecer. E até vai passar a televisão, não é? Por aí tu vais ter uma NOS ou uma Vodafone. Uma Vodafone agora tem HBO, não é? Incluída, uma coisa assim. Mas que é? Pelo menos nos anúncios, não sei como é que funciona. Vais ter isso, que é, tens aquilo e escolhes o pacote. Tens o pacote básico. Sim. E depois vais poder escolher, quero ver o Game of Thrones, quero ver isto, quero ver aquilo. Depois mudas, o Game of Thrones acabou e podes trocar por outra série. Não sei, mas Muito vão bem. ser momentos. Mas ouvi dizer que Netflix está, que esteja aí pessoal prestes a fazer uma série original, Netflix Portugal. Já está, Mas está em produção já? acho que não está em produção, mas vai estar, já está em pré, acho eu. Portanto, Ok. conteúdozinho português Vamos ver. original, esperemos que não façam merda, que façam coisas de jeito. Agora é bom para todos. Muito bem, até para a semana. É isto, não é? Pronto. Tens mais alguma coisa a dizer? Não tenho, esta vez não pusemos o post de perguntas de patronos, pedimos também não- imensa desculpa. Também não podia responder hoje. Exatamente, porque sabíamos que o podcast ia ser mais curto. E... Mesmo assim não fico está com quanto? 1,20? Não, uma e meia. Ah, 1,5 então não é Pois mais curto. dá, por acaso tinha dado. Mas fica para a semana. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado. Patronos inclusivos não, acima de tudo. Não patronos inclusivamente. E até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.